Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, minha gente. A gente fala olá, olé, oli, que não pode falar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Somos proibidos pelo nosso diretor de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Graças a Deus, pega no mundo inteiro. Fala com você aqui, fala com você no Japão, falamos com você na Irlanda, onde tem hoje a internet, graças a Deus. Então a gente fala olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um grande abraço para você. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo você tem esse contato conosco. Muito obrigado pela audiência. Muita gente fala com a gente, está assistindo o programa, dá risada com as piadas da Márcia. Minhas. Aliás, diz o ditado, antes só que mal acompanhado, mas estou sempre muito bem acompanhado dela. Muito bem. E seus olhos verdes. Nossa, está elegante, hein? Muito obrigada. Você é elegante, mas hoje você deu uma caprichada. Muito obrigada. Muito linda a sua camisa, combinando. Ó. Gente, e a gente quer mandar um abraço também muito grande, muito caloroso para os nossos irmãos portugueses que acompanham a nossa programação, eles acompanham o nosso programa. Olha, o programa em Portugal vai ao ar toda quinta-feira às 9 da manhã e tem uma reprise segunda-feira às 23 horas. E aqui no Brasil também tem uma reprise toda quarta-feira, né, de terça para quarta, às 2 da manhã. Então, você acompanha conosco sempre o programa Minha Família é Assim. E beijinhos para os nossos irmãos portugueses que acompanham. Tem que deixar um e-mail para eles mandarem um retorno para nós, né? Isso mesmo, boa ideia. Então, você aí de Portugal, mande um alô, que a gente vai ler o seu alô aqui e mandar um alô para você. Olha só, hoje nós vamos abrir o nosso programa com essa frase, a Lumen Gentium, olha que lindo. A vida consagrada imita mais de perto e perpetuamente, representa na igreja a forma de vida que Jesus, supremo consagrado e missionário do Pai para o seu reino, abraçou e propôs aos discípulos que o seguiam. Nossa. Nosso convidado de hoje, ela é engenheira química, ninguém falou que não está aqui na pauta. Ela vai falar para nós sobre fórmula, sobre o átomo. Nossa! Sobre o átomo então da vida. Ser um programa não está aqui, difícil. não tem aqui, mas ela vai falar sobre. Você conhece essa engenheira química? É a engenheira química, uma das vozes mais bonitas da Canção Nova, mais afinadas, mais fortes, mais vibrantes. Ela, doutora Rogéria Viana Cabral Moreira, a nossa Rogerinha. Obrigada pelo doutor, mas não sou doutora. Não é doutora, né, Rogerinha? Engenheira eu sou mesmo. Engenheira, pouca gente mesmo. sabe, né, Diago? Ela está achando que é mentira, não sabia. Engenheira. Sou mesmo, engenheira. Civil, química. Mecânica, elétrica. Engenheira química, é das fórmulas mesmo, Engenheira química. É, isso mesmo. Formada na FANQUIL. Formada na FANQUIL, hoje USP, né? Você chegou a conviver com o Felipe Aquino lá, quanto diretor? Ele era meu professor. Seu professor? Ele era meu professor, um dos melhores que eu tinha na época. Imagino. Realmente, o Felipe Aquino é uma inteligência assim, não é? Ele usa essa metodologia científica que ele tem para as coisas da igreja, né? Para decorar, para ensinar, né, velhinha? É verdade. Rogerinha. 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 Então, verdade, engenheira química. Isso mesmo. Que legal. Eu estudei, me formei, né, cheguei a me formar, e o professor Felipe era o meu professor. E a gente gostava muito da aula dele, Diácono, porque além de ensinar o que ele tinha que ensinar, ele dava a cadeira de física para nós. Meu Deus. Ele sempre dava um testemunho, ele achava um jeitinho de falar de Deus. Aquele meio acadêmico, né? Muitas vezes pervertido, né? O povo querendo apenas viver uma vida aí mundana, mas ele sempre achava um jeitinho de falar de Deus durante as aulas. Olha, legal. que coisa boa, né? E da engenharia química, para cantar, para ser consagrada na comunidade Canção Nova, como é que foi esse passo? Então, eu tive meu encontro pessoal com Jesus. Aliás, né, eu, graças a Deus, venho de uma família católica, Márcia. Minha mãe é católica, meu pai. Então, a gente sempre teve uma vivência em Deus. Mas a gente teve aquele momento forte, né, de encontro com Deus. Grupo de oração foi lá no grupo da tia Laura. Eu comecei a participar no grupo da tia Laura. E a primeira noite que eu fui lá, uma senhora que estava lá animando o grupo de oração, ela começou a cantar aquela música, né? Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. E bem naquele momento que fala assim, nada nesta vida nos separará.
em tuas mãos seguras, minha vida guardarás. Eu vi Jesus na minha frente ali, né? Eu tive a sensação dele estar ali na minha frente. Eu não participava de grupo de oração, e eu senti forte um chamado de Deus. E a partir daquele momento, eu comecei a ir naquele grupo de oração da tia Laura, depois eu fui ajudar também na equipe de serviço dela, né? Então, eu vivi muito tempo ali do lado dela, ali na Capelinha do Rosário, em Lorena, né? E eu me lembro de quando ela teve câncer, né? Ela estava para morrer. E eu lembro que ela recebeu a visita do Monsenhor Jonas no hospital, né? Porque eles eram muito próximos, ali na Renovação, toda aquela coisa. E ela disse para o Monsenhor: Monsenhor, eu vou morar lá em Cachoeira, lá do seu lado, né? Aí o padre Jonas ficou feliz, né? Ficou feliz que ela... Ai, que bom, tia Laura, a senhora vai para lá, para Cachoeira, porque os parentes dela eram daqui de Cachoeira Paulista. Mas ela estava falando, né, que ela já sabia, né, que Deus iria levar a sua alma e que ela ia ficar mesmo aqui do lado da Canção Nova, né? Ia estar aqui até hoje, né? No cemitério de Cachoeira Paulista. Mas lá foi uma escola para mim, graças a Deus. A tia Laura realmente e tinha aquelas pessoas em volta dela, né? O seu Orlando, a Dadá, o pessoal muito de Deus ali ao lado da tia Laura. E você já fazia faculdade nessa época? Fazia. Então, nessa época, eu comecei no grupo de oração e comecei a faculdade também, ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, Deus já estava me chamando naquela época, né? Eu já sentia um chamado. Então, eu, vamos dizer, trilhei o caminho ali no grupo de oração, até porque a gente precisava amadurecer, né? Estava começando no grupo de oração e tudo mais. E ali... a tia Laura promovia alguns encontros ali no Colégio São Joaquim. E um desses encontros foi justamente com o Monsenhor Jonas. E aí eu estava no Ministério de Música, porque eu pertencia ao grupo de oração dela, então era o Ministério de Música dela. Então eu comecei a cantar no Ministério de Música ali, no grupo de oração da tia Laura. E nesse dia eu estava cantando. E o Monsenhor ia pregar. Ele começou a pregar, ele me viu, ele me chamou. E aí ele passou a pregação dele inteirinha, a pregação dele do começo ao fim, rezando por mim, por cura interior. Era uma pregação sobre cura interior. O tempo todo eu fiquei ali em pé e ele rezando por mim. É claro, o efeito, né, é carisma, Canção Nova, né, e aí o chamado explodiu, né, naquele momento. Que coisa boa, né? Você fazia engenharia química, sua vida se projetava, então, para você trabalhar na área, você chegou a exercer? Sim. Não deu tempo? Olha que interessante. Eu não poderia pagar minha faculdade de engenharia. Então, eu pedi para Deus, bom, se for para eu realmente cursar o curso, que eu ganhe uma bolsa de estudo. E naquela época, como ela estava na transição para a USP, ela ia dar 60 bolsas de estudo. Então, eu consegui uma das bolsas. Então, eu só cursei a engenharia porque eu consegui a bolsa de estudo. E mais, essa bolsa de estudo, ela dava direito a um estágio pelo CNPq, e esse estágio era remunerado. Então, além de ganhar a bolsa da faculdade, eu ganhei o estágio, e o estágio era remunerado. E esse dinheiro foi o dinheiro com que eu me mantive esses anos, né, com livros, essas coisas todas que é próprio de uma pessoa que está na faculdade. Então, a minha experiência era uma experiência de pesquisa. Eu trabalhei na área de pesquisa. Eu trabalhava, diácono, com pesquisa de elementos, né, para compor medicamentos, né, que não eram fabricados no Brasil. Então, a gente era um cientista meio maluco mesmo, né? Era experiência mesmo. Então, a gente tentava produzir no laboratório elementos que pudessem ajudar na indústria farmacêutica. Então, a minha experiência como engenheira química foi realmente na área de pesquisa. Nossa, que interessante, né? E Deus providenciou, desde lá você já viveu da providência, sim, né? Deus providenciando o estágio, providenciando o financeiro, tudo mais. Tudo. Mas aí eu falo assim, que Deus me deu tudo. Ele permitiu, né? Você vai fazer tudo, mas depois eu te quero. E que ano que você entrou para a Canção Nova? Eu entrei no ano de 1995. Esse ano eu completei 25 anos de Canção Nova, graças a Deus. Olha que coisa. E você chegou a exercer a engenharia química depois de formada? Como engenheira, não.
quando eu saí da engenharia, quando eu me formei, no primeiro ano eu dei aula. Dei aula em alguns colégios em Lorena, de matemática, química, porque a gente vai atrás do emprego. Só que nessa época, meu coração já estava, já tinha certeza da minha vocação. Então, eu já estava firme no caminho vocacional. Então, eu já estava ciente daquilo que eu queria. Então, eu queria realmente a vida missionária. Como é que foi a reação dos seus pais quando você, em relação à Canção Nova, você, uma engenheira química, assim, com uma projeção, nesse campo da pesquisa, praticamente encaminhada, quando você falou, vou para a Canção Nova? Então, é claro que assim, a minha mãe, ela acolheu muito bem, mas o meu pai, ele ficou com ciúme, né? Claro, né? É normal, né? E ele ficou meio revoltado na época. Mas, assim, foi por pouco tempo, isso passou rápido, né? Depois ele começou a ouvir a rádio, porque eu fazia o programa à noite, depois eu vim para Cachoeira Paulista, aquele Noite em Família, eu fazia na rádio, e ele gostava de me ouvir à noite. Então, hoje, assim, é muito tranquilo, e, né, é só motivo de alegria para eles, né? Que coisa boa. E da engenharia química, a missionária e a cantora, né? Rogéria, você chegou aqui, você falou que fez programa de rádio, mas e a música? Você toca algum instrumento, compôs alguma canção? Então, eu comecei a cantar no grupo de oração lá da tia Laura. Quando eu entrei na comunidade de Canção Nova, é claro que tudo aquilo que a gente traz é aproveitado, né? Com o tempo, os dons da gente vão sendo colocados à disposição do carisma. E eu comecei a cantar. Eu me lembro que eu vim para Cachoeira Paulista depois do meu ano de discipulado, e eu cantava na missa das 7 horas da manhã, né? E era missa televisionada aqui na diocese apenas, né? Apenas Lorena, acho que Cachoeira, né, Diácono? Naquela época a gente não tinha gerador ainda de Aracaju. E eu sempre estava no lugar da banda Canção Nova, né? Porque a banda Canção Nova estava ali no auge dela. E como eles viajavam muito, então eles assumiam a missa das 7 quando eles estavam aqui. E quando eles não estavam, era eu que assumia a missa. Interessante que eu usava aparelho naquela época, né? Eu era bem jovenzinha. E quando a geradora entrou no ar, não sei se o diácono vai lembrar dessa reunião, mas ele estava nessa reunião. Estava o diácono, o Ricardo, o Flavinho, todo o pessoal da banda, e o Padre Jonas todo contente com a geradora, e ele chamando a atenção da gente que a gente tinha que primar pelas coisas da música. E, de repente, o Padre Jonas olha para mim e diz, olha, então você não vai poder cantar mais na missa das 7, por causa do seu aparelho, né? Que fica feio na televisão, desse jeito. Tudo bem, eu acolhi, né? Para mim foi tranquilo e tudo mais, mas depois de uma semana, aí veio, né, toda a situação da banda, o Padre Jonas resolveu parar com a banda e tudo mais, ele me chamou de volta. Aí ele falou, olha, a partir de hoje, você vai assumir o Ministério de Música Canção Nova e você vai primar pela formação desses meninos, você vai ajudá-los e tudo mais. Aí começou o Ministério de Música Canção Nova, que foi aquela virada, né, da banda para o Ministério de Música Canção Nova. E aí eu percebi que era vontade de Deus. E aí eu me lembro que eu desci da sala do Padre Jonas, ainda meio zonza, né, por tudo que ele tinha falado para mim, e eu encontrei o Eto na chácara. Aí o Eto, naquele jeito brincalhão dele, né, minha filha, quiseram tirar você, né, colocar você para fora, mas não adianta não, viu? Deus que escolhe, né? Deus capacita os seus escolhidos, aquela coisa toda, né? Mas aí eu comecei no Ministério de Música Canção Nova, foi bastante tempo, a gente cantava de manhã, de tarde, de noite, né? Era o tempo todo. Mas, assim, a questão da música em mim nasceu no grupo de oração, veio para a Canção Nova, mas ela foi uma crescente. Quem me conheceu naquela época sabe que a minha voz foi mudando e eu fui aprendendo também, aprendendo, assim, em primeiro lugar, na garra, né? Porque a gente não tinha aula de música, não é, Diácono? A gente não tinha nada. A gente não sabia nem aquecer voz. A gente mal sabia o que era isso. E a gente ia na raça. Mas, depois de um certo tempo, cantando muito, depois eu fui para as missões também, então eu sempre cantava do lado do meu marido. Então, como era uma voz masculina, ele puxava sempre os tons um pouco mais para cima, né?
Então, foi por isso também que eu fui aprendendo a cantar alguns tons mais altos, né? Porque eu cantava, primeiro cantava antes com o Dunga, né? Com o Flavinho, depois cantava com meu esposo. Agora, aprender música mesmo, Márcia, eu estou aprendendo agora, né? A tocar, né? Eu tenho aulas de teclado, né? E eu falei assim, nunca é tarde, né? Nossa, nunca é tarde. Mas por quê? Para a gente poder ter algumas noções que são importantes. E a aula de canto também, eu fui ter agora, depois de 2 anos atrás que eu comecei com a Natália Áurea, né, que ela é aquela musicista, né, soprano, que ela é espetacular. E ela, assim, ela foi explorando a minha voz cada vez mais, né, e me ajudou bastante. Eu quero mandar um abraço para ela também, porque é uma mulher de Deus, também teve um encontro com Deus assim maravilhoso. Mas para dizer assim, nós sempre estamos aprendendo. E aí você perguntou também sobre a composição. Também foi agora, assim, uns 4 anos para trás, que eu comecei a compor. Né? E nesse novo EP que eu lancei, aí tem lá uma das minhas primeiras canções que eu compus, né? Que foi uma experiência que eu tive com Deus. Legal. Rogerinha, não é um detalhe, mas é bom você falar, você falou que é casada, mas você dizer agora para nós como foi o seu itinerário dentro da Canção Nova. Você entrou, morou aonde, por onde já passou, você já conhecia o seu marido aqui dentro da Canção Nova, já conhecia antes, quando você entrou, como é que foi isso? Então, eu entrei na Canção Nova em 95, fiquei em Queluz, depois vim para Cachoeira Paulista. Quando eu vim para Cachoeira Paulista, além de trabalhar na rádio, no Ministério de Música, eu trabalhava também no vocacional, junto com a nossa irmã Débora, né? Eu estava ali do lado dela. E ali eu respondia as cartinhas dos vocacionados e ajudava ela nas entrevistas, aquela coisa toda, né? E interessante que foi o ano que o meu esposo escreveu para a Canção Nova, né? E aí eu que respondi as cartinhas dele, aquelas cartas iniciais. Olha né? aí, minha gente. Interessante, Diago, né? Que a primeira vez que ele veio na Canção Nova, porque ele veio para fazer a entrevista dele, ele chegou lá na casa de Maria, na porta da casa de Maria, eu estava lá. E ele falou assim, olha, eu vim aqui porque eu quero falar com a Rogéria, ela vai me entrevistar. Né? Ah, sou eu. Né? Meu Deus, olha isso é um rombo de reportagem. É verdade. Né? E aí foi todo o processo dele. Eu não acompanhei o processo dele, porque, na verdade, foi um outro acompanhador. Né? Mas não tinha nada naquela época, não existia sentimento. Mas Deus já estava ali em cima, já estava rindo na minha cara. Né? Com certeza, ele olhava assim, você não sabe de nada. Né? E quando eu lembro, quando ele estava na reta final de entrar na comunidade Canção Nova, já ia receber a resposta dele para entrar. Aliás, ele já tinha recebido. Eu recebi um telefonema de uma moça lá de Brasília, que ele é de Brasília. E ela perguntou para mim, olha, e me diga uma coisa, o Wellington, ele vai entrar na Canção Nova mesmo? Eu disse, vai, olha, está tudo certo, ele está fazendo o caminho, não sei o quê. Sabe o que é? Que eu sou apaixonada por ele. Não queria que ele entrasse, não. Ai, e eu que tive que consolar a menina, né? Mal sabe ela que depois ele vai casar com ele. Nossa. Mas aí, entrando na Canção Nova, aí eu depois, é claro, conheci o Wellington mais de perto. E quando a gente começou a namorar, né, eu fui transferida para Portugal. E o Wellington foi transferido para Palmas. Foi a época que ele morou para vocês. Gente, isso mesmo, morou com nós. Foi. Lá. E a gente só namorava por carta e por fita cassete. Na época, verdade. Porque não tinha como ligar, né, Tiago? É muito caro. O dia que se ligasse, estourava a caixinha do mês. Não tinha dinheiro nem para fazer compra. Né? É verdade. Não podia. E foi um ano assim, namorando por carta e por fita cassete, porque hoje a gente tem WhatsApp, tem, né, ver pelo vídeo, mas naquela época não. Mas eu vi quanto Deus fez ali, né? Porque ali era só partilha. A gente partilhava muito a nossa vida. E naquela época também, como o Wellington gravava as fitas cassete dele, ele mandava uma música que ele fez. Olha. Por exemplo, aquela música, Deus reinará, eu sei que irá. Está lá na fitinha cassete. Que ele mandou para mim em Portugal. Né? Que ele fez um momento de oração, sabendo que Deus ia reinar, né? Que as coisas Deus ia vencer. Aquela linda que o Laércio gravou também, uma maravilhosa. Tua presença é bastante para mim, Senhor. Foi nessa época também. Que olha só. Gente,
Tá vendo? Esse programa revela detalhes da vida das pessoas. Só aqui, hein? Mas a gente vai para um breve intervalo, voltamos já com Rogerinha, a engenheira química da Canção Nova. Estamos de volta, minha gente. Nosso programa Minha Família é assim, tomando água. Aqui a gente toma água mesmo, né? E é bom tomar. Essa água, olha, gente, eu gosto sempre de olhar aqui, o pH dela é 7,64, quase 7,7. Eu não sei o que a nossa engenheira aqui não pode explicar para nós, mas eu só sei que isso é muito bom. O pessoal de... Eu estava com o pessoal de Caxambu, o pessoal de São Lourenço, moramos aqui... Não sei porque não tem um aeroporto aqui perto, né? Tem algum deputado, senador vendo o programa aí? Ia ter um aeroporto aqui pertinho. Gente, olha aqui, São Lourenço está pertinho aqui, Caxambu, Campos do Jordão, toda essa região aqui. Amã, Aparecida, Frei Galvão. Então, devia ter um aeroporto aqui perto, né? Bem. Mas eu estava falando de Caxambu, onde tem muita água boa, eles falam que a nossa água é muito boa. E É uma potabilidade. ela tem uma potabilidade muito boa. Muito legal E isso. faz muito bem. É uma providência de Deus para nós. Essa água jorrava ali, até um dia que o Eto falou assim, vamos ver o que é essa água aí. Água mineral. Água mineral, fala a música. Então, água muito boa e, graças a Deus, tem abastecido a nossa E o região. gosto dela também, né? A gente Nossa. experimenta a água de todo o Brasil aí, né, Nossa, Tiago? que verdade. Quando a gente toma água Canção Nova, a gente sente um gosto assim, quer dizer, a água não tem gosto, né? Mas assim, ela parece que ela entra com uma suavidade dentro da gente. É verdade, é isso mesmo. Então, quando você vier a Canção Nova, você vê impregnação. Mas é justamente por causa desse equilíbrio dela, do pH dela, é justamente por causa disso, né? Aí, Tá vendo? Falou a engenheira química. Estamos, então, hoje com a Rogerinha. Está falando sobre... O tema é família, música e missão, um chamado, uma resposta. Ela estava falando um pouquinho dela, falando do seu marido, Wellington, né? Estava contando para nós, que né, é o nosso bem? econômico, né? Da comunidade. Da comunidade Canção Nova. E que idade estão as crianças? Meus filhos hoje são adolescentes, Diácono. Tem Olha uma só. menina de 17 17 já. e o menino vai fazer 14 O agora. Micael, 14. Olha Meu que Deus, crescem muito Muito rápido, rápido, né? é. E como eles veem essa mãe, que é música, que é cantora, que é também missionária, como que é dentro de casa? Então, eles admiram, sabe, tanto o pai quanto a mãe. Uma coisa que eles sempre falam e citam, eles admiram o nosso ser trabalhador, de pai e de mãe. Eles admiram o meu esposo pela honestidade, pelo trabalho que ele realiza. E meus filhos, eu já ouvi muitas vezes, eles dizendo, mãe, olha, eu não tenho nenhum trauma, porque a senhora tem que sair para viajar, para ir pregar. Eu admiro o seu trabalho, né? Então, é porque a gente também soube dosar muitas coisas dentro de casa, né? Ora em casa, ora no trabalho. E eles sempre também, muitas vezes, quando eu estava nas missões, né? Porque eu passei por casas de missões como Portugal, passei em Vitória da Conquista, São Paulo, Curitiba. Quando eles já estavam conosco, né, depois de nascidos, eles nos acompanhavam. Então, eles entendiam a missionariedade dos pais. Isso é tão importante. E eles admiram, né? Eles admiram. Minha filha mesmo, às vezes, ela vem, me abraça, e ela fala, mãe, quando você cantou aquela música e tal, né? Então, Ai, isso que é bonito bonito. de ver, né? E fala, eu te amo, né? Eles expressam mesmo, de verdade. Rogerinha, você, a formação sua em engenharia química, mas também você foi formadora. Teve quanto tempo em Curitiba? Você ficou em Curitiba? Eu fiquei 9 anos e meio. Tem gente que acha que eu sou de lá. Olha Né? lá, Bastante 9 anos tempo. e meio. É. Como é que é isso? Você também entender a química que passa na cabeça daquela pessoa? Como é que é a sua formação? Porque você deparar com o átomo, com a célula, com a química, é uma coisa de a gente vê Deus, né? Como é que você conciliava a sua formação com a inspiração de Deus no atendimento com as pessoas? Eu acho que assim, a ciência, né, o dom, a ciência de Deus, o dom da inteligência, né, o dom do Espírito Santo da inteligência, ele foi formado para mim na engenharia, né? E Deus, acho que Ele me deu essa capacidade. E aí Ele me deu essa capacidade de transbordar isso espiritualmente, né? Nos dons do Espírito Santo, de sabedoria, discernimento.
e todos os outros, assim. Então, eu vejo que o trabalho de Deus, a mente é de Deus, né? Então, Ele me deu essa capacidade. E eu fui muito tempo formadora nas casas de missões, por onde eu tive. E foi um processo de crescimento também. Eu olho para trás, eu errei muitas vezes, né? A gente reconhece, mas também muitas vezes eu acertei. E Deus foi aprimorando, né? Que Ele vai purificando o ouro, Ele foi purificando isso em mim. Aí eu descobri esse dom também que eu tenho de atender as pessoas, de conduzir uma oração, de entrar no coração da pessoa e pedir a Jesus que cure, que liberte, né? Ele me deu essa graça. Hoje, eu de engenheira, estou passando para teóloga, né? Porque eu faço teologia, né? Estou estudando. Que para estudar não tem idade, não, né? Tem. Não tem. Então, além da música, né, Márcia? Hoje eu estou estudando também, estou fazendo a teologia, estou gostando muito, porque isso também me capacita muito mais para uma pregação, né, e para um conhecimento mais aprofundado das coisas de Deus. E puxando esse lado de mãe, né? O Nelsinho falou da química, eu pensei que ele fosse falar da química dos adolescentes, porque, meu Deus do céu, agora, graças a Deus, os nossos já são jovens, né? Estão numa outra fase. Mas a química do adolescente, tem mãe em casa que quer saber como é que é isso, né? Cuidar desses adolescentes, né? Você tem que saber que vai passar. Isso. Né? Não é isso, Márcia? Vai passar. E que tem momentos assim que você só tem que respirar e dizer, daqui a pouquinho ele já mudou. E é bem assim, né? Olha, está agitado, está falando, não sei o quê. Daqui a pouco está que nem um gatinho assim, em volta da gente, né? Abraçando, beijando, já passou aquele... Então, você não pode também se estressar muito com isso. Você tem que saber acolher na hora que ele vem, né? Na hora que ele vem, você acolhe, beija, abraça, você fala com carinho. Mas, assim, desde os meus filhos pequenos, a gente aprendeu e vive muito isso em casa, a questão da reconciliação. Porque, às vezes, a gente perde a cabeça, né? Fala alta, né? A gente briga, mas a gente se reconcilia também. Então, quantas vezes eu fui na beira da cama dos meus filhos, quando pequenos e agora maiores, filho, me desculpa o jeito que eu falei, né? Mamãe estava nervosa e tudo mais. Então, aí eles vão ganhando confiança, né? E eles vão fazendo isso depois também, né? Mãe, desculpa, né? Eu não queria falar assim, né? Desculpa, eu estava nervosa, né? Eu fui atender uma mãe uma vez, depois eu fui ver um dia a família lá, e eles acharam que eu não estava em casa, e a mãe, ela chorava, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, João, eu não aguento mais, João. Eu estou aqui, não aguento. Eu chorava, ela chamando atenção e chorando. Chorava e eu não aguento mais. Olha, você bagunça isso daqui, eu não aguento mais. Por quê, meu Deus? Eu já falei para você, Joana, pelo amor de Deus. Eu comecei a chorar, ela chamava atenção e chorava, gritava. Falei, meu Deus do céu. Comecei a rir, lembrar da minha mãe, tadinha, né? A minha mãe não chorava, ela chorava mão de nós. Mas mesmo. Tem que pedir a graça para Deus, né? A graça do Espírito, o dom da paciência, né? Da serenidade, de também, às vezes, você saber a hora que vai resolver a coisa, que às vezes não é nessa hora, né? Tem que saber a hora, o jeito de chegar, né? A minha tia falava que filho é máquina de moer mãe. Pior que é quando eu vi essa mãe, ela chamava atenção, ela chorava, pelo amor de Deus, eu falei, você para com isso, né? E para, e xingava, e eu não aguento, e dava bronca, e ela misturava o choro, ela saía do choro, ela gritava, falei, meu Deus do céu, realmente vocês filhos, e graças a Deus, nossos filhos estão aí, né? São e salvos, tem filha né? casada já, vai chegar a sua hora. Graças a Deus, é uma né, bênção de Deus, graças né? a Deus. E realmente é isso mesmo. Acho que a gente vê pelos filhos, né? Os filhos evangélicos são super educados, né? São. Benção diácono, é só ver, toma bênção, reconhecem os membros da comunidade, são os tios, são as tias. Eu nunca Isso me é uma esqueço graça. o dia que o Micael, né? Micael foi lá em casa. Ele foi em casa. Eles mesmo. moravam pertinho de casa, naquela época que você era vizinha nossa. E Voltou, a dinâmica... vizinha nossa, novo. Voltou de ser vizinho. A dinâmica do Sentinela, né, do grupinho de oração, verdade. era ir de 2 em 2 e rezar na casa, falar a palavra, na casa da comunidade mesmo. Essa era a dinâmica do grupo Foi ele quem? de crianças. Ai, meu Deus, não Foi vou lembrar Micael, quem outro foi. menino. Mas só sei que eles chegaram em casa, era o Micael e mais um.
Aí eles chegaram e meus irmãos estavam em casa. Minha irmã com o cunhado e os primos estavam lá, então todo mundo lá. Aí eles vieram e falaram, gente, nós estamos aqui, que a gente queria rezar por vocês e anunciar a palavra. Pode? Eu falei, lógico que pode. Aí chegaram, abriram a palavra, o Micael leu a palavra, falou umas palavrinhas. Aí eu não lembro quem estava junto. Não lembro. Mas aí rezaram por nós. Gente, eu achei tão fantástico, né? A minha irmã ficou assim, apaixonada, né? Então, e a vontade dele de falar, de rezar, de pregar. Não, eu posso ler a palavra? Pode. Abriu a Bíblia e leu, né? Então, que coisa boa, né? Quando eles têm essa oportunidade de ir em grupos de oração, desde pequeno. Isso faz toda a diferença, não faz? Tem que levar. Eu levava meus filhos. Eu nunca deixei de ir numa missa por causa dos meus filhos. Ele ia todo agasalhado, né? E lá em Curitiba, aquele frio de lá, né? A gente saía para a missa das 7h na casa de missão, ia tudo enroladinho no cobertor, ia para a missa com a gente, porque depois a gente ia levar para a escola e tudo mais. Então, a gente nunca poupou eles de Deus. Né? Nunca poupou bonito. De Deus. De Deus a gente nunca poupou. Né? Podia poupar de sair de uma festa, alguma coisa, mas de Deus, isso nunca aconteceu. Isso mesmo. Minha irmã com um gêmeo esses dias, quando ela olhou, quem estava sentado na cadeira do padre no altar? Um deles. Um deles. E puxam de cá e puxam de lá. Pegam de cá. Isso mesmo. Rogerinha, no começo do programa você falou da sua profissão, que muitos não sabiam que você tem a formação em engenheira química, você é engenheira química, mas você, logo assim no começo, você já veio para a Canção Nova, né? E havia uma expectativa até da sua família, ou mesmo sua, você renunciou a isso. E tem muitas pessoas, talvez, que têm esse chamado, não é? E outros também que vivem bem a sua profissão lá fora, né? Então, qual é o seu recado para quem está em casa agora sobre fazer a vontade de Deus? Você é feliz por ter dado sim para Deus? Hoje você é uma pessoa realizada como pessoa? Olha, eu sou profundamente realizada. Eu dei tudo para Deus, né? Dei 5 anos de faculdade. Eu lembro que eu passava noites estudando, né, para poder... Passei direto em todos os anos. Eu dei tudo para Deus, né? E Deus também foi dando o tudo dele para mim. Mas o tudo de Deus não é a riqueza, né? É porque a gente pensa que Deus é o Deus da prosperidade, né? Não é isso. A felicidade não tem nada a ver com prosperidade. Ter a vontade de Deus, é isso que é sinônimo de felicidade, né? E eu percebi que, quando eu dei tudo para Deus, quando eu entreguei, Ele foi realmente me encaminhando por um projeto de felicidade. Então, se você tem uma inquietação no seu coração, mas tem uma profissão também, né? Ou até bens, né? Meu filho, não é isso que vai fazer você feliz, é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é outra, então está na hora de você se decidir e deixar tudo para fazer a vontade de Deus. Quando nós caminhamos na vontade de Deus, é certeza de felicidade. Então, por isso que às vezes eu levanto de manhã e quando eu estou rezando, Senhor, olha, quero fazer a Tua vontade. Quando estou fazendo a minha agenda de missão, Jesus, escolhe os lugares onde o Senhor quer que eu esteja, porque eu quero fazer a Sua vontade, não a minha. Então, todos os momentos, quando a gente faz a vontade de Deus, é sinônimo de felicidade, com perseguições. Que isso é evangélico. Evangélico. Essa parte do verbo sempre se cumpre. Né, e a gente se esquece muitas vezes, né? Eu não me esqueço que meus perseguidores lá no Instagram, eu não tenho, você tem perseguidores, né? Sempre me perseguem. Rogerinha, e como mãe, como esposa e mulher, qual o prato preferido das crianças? Olha, eles gostam. Eu gosto de cozinhar, principalmente quando eu estou em casa no final de semana. Eles gostam da minha comida, minha comidinha é simples. Morou em Portugal, morou em Vitória da Conquista, morou em Curitiba. Olha, a gente vai aprendendo algumas coisas, né? Mas eu posso contar um segredo aqui? Sim. Eles gostam quando o pai cozinha. Olha só. Porque quando o pai vai para a cozinha, pode ter certeza que vai sair coisa boa, né? Que daí não sai o trivial, entendeu, Márcia? Que a mãe é o trivial, né? De vez em quando a gente faz uma coisa diferente e tal. Mas quando o pai vai para a cozinha, aí, minha filha, você pode ter certeza que eles vão gostar. Muito bom. Boa. Tá vendo, gente? Detalhes, né? Da nossa detalhes família. De uma vida. Isso gente, mesmo. Passou. Olha, quando o programa é bom,
corre, né? Aliás, todo o programa corre, né? Graças a Deus. Vamos para o intervalo, voltamos já com o nosso Minha Família é Assim, hoje com a Rogéria. Estamos de volta ao nosso programa Minha Família é Assim. Queremos começar esse bloco falando a você que é contribuinte da Canção Nova. Chamamos você de sócio evangelizador. Aliás, a Canção Nova ensinou como é que faz, né? Hoje temos muitas emissoras, graças a Deus, que evangelizam também e aprenderam com a Canção Nova como é que a gente faz esse jeito de pedir mesmo ajuda. E eu estou na minha mão aqui com essa revistinha do Canção Nova Kids. Queria agradecer muito que a Tatiane é uma pessoa que cuida há muitos anos desses trabalhos com as crianças. Ela é uma artista, ela faz cada coisa, tenho uma maior admiração. Aliás, as grandes pessoas da Canção Nova não estão à frente das câmeras, nem estão com o microfone na mão. Opa! Estão escondidas. Estão escondidas. É uma Tatiane, olha, faz um trabalho maravilhoso, essas ilustrações, o que ela faz, o trabalho que ela coordena. Tem a Tininha também, outra menina bem Ana gorda. Cristina. É, a Tininha, que trabalha na produção. Tem a Fátima do Lúcio, uma pessoa que fala muito, uma pessoa falante, assim. Mas tudo ela escreve. Tudo ao contrário. Mas ela escreve os textos, coisas maravilhosas que as meninas fazem. Tem uma Zina lá no confessionário, uma Gorete, uma Marilena Pedro nas cartas. Tem gente muito santa, né, que faz essa Canção Nova acontecer. Mas o Canção Nova Kids é muito importante porque temos que pensar que temos muitos contribuintes, sócios evangelizadores, desde o começo da Canção Nova. E a idade já chegou para eles também, né? Pensar na renovação desses sócios. E imagina, o Canção Nova Kids a criança recebe em sua casa a revistinha, né? E no nome dela, e ela vai se acostumando então a receber. E é muito linda a revista, muita tarefa, muita coisa. E vem sempre. E nós temos agora um carnê também, não é? Que você pode contribuir, independente do boleto. Então, tem muitas maneiras de ajudar a Canção Nova, gente. Tem. E o que você patrocina? Você patrocina um projeto de salvar almas. Não dá para desligar outras emissoras às 10 da noite, voltar no outro dia, economizaria muita energia elétrica, hein? Mas não tem como fazer isso. Na madrugada tem muita gente querendo se matar, querendo morrer, querendo ouvir uma palavra, uma insônia, gente querendo ouvir a palavra de Deus. Então, a Canção Nova 24 horas no ar evangelizando, graças à sua ajuda. Isso mesmo, isso? bem. E também nós vamos para uma peregrinação, bem, nos Santuários Marianos. Uma peregrinação maravilhosa. Maravilhosa. Olha, é Portugal, nós vamos em Fátima, Lisboa, Espanha é em Santiago de Compostela e depois na França é Lourdes, Paris tem a Medalha Milagrosa, né, Nossa Senhora das Graças. Então, é uma peregrinação que vai sair dia 2 de novembro. Nossa, 2 de novembro está longe, dá para você se programar. É só você ligar para a Canção Nova, na Obra de Maria. É um dia bom para viajar, mas pode que Deus abençoe. Né? Ah, Deus abençoa muito sempre, vem. 2 de novembro. Ai, meu Deus. Com calma, não viaja. Tem problema, pode viajar, que vai ser muito bom. 1231 86 20 55. Esse telefone você pode ligar. Acaba com a peregrinação. Acaba. E também pode mandar um WhatsApp, que esse número também é o WhatsApp. Né? Exatamente. Eu lembro que nós fomos, uma vez estava em uma missão na Bahia, vamos fazer um passeio de barco. Aí o cara, só do baiano, uma oração para a Bahia. O povo que se conheceu bem, o povo de História da Conquista, queridos aí, e toda a Bahia, grande audiência. Aí o baianinho falou, solta a música aí. Sabe que música entrou, o barco saindo? A música Titanic. Não, tira essa música aí. Rapaz, vai afundar no meio da... Saindo do barco, a música. Não, essa você pode ter certeza, é 2 de novembro, pelo menos vai ter muita missa, né? Você, do jeito, não vai faltar. Do outro lado da questão. Não vai tocar a música do Titanic, não. Mas muito bem, Rogerinha, nós estamos no último bloco do nosso programa de hoje. Você falou que já morou aonde mesmo? Você passou de missão? São Paulo, Portugal, Vitória da Conquista, Curitiba. E agora Cachoeira Paulista, nessa volta, está há quanto tempo já? Vai fazer 5 anos. 5 anos já, graças a Deus. Então, geralmente tem uns monges que têm um voto de estabilidade nos mosteiros. Não é? Entrou no mosteiro, ele faz um voto junto com pobreza, obediência e castidade.
faz um voto de estabilidade, não sai dali nunca. Aliás, aquela irmãzinha, vou dar um beijo para as irmãs do Carmelo. Tremembé. Como é que chama aquela irmãzinha? Uma alegre. Alegre toda ela a vida. deu tanta risada com a gente, ela ria alto assim, ela falou assim, olha, daqui eu não saio nem morta. Eu falei, tem um cemitério aqui dentro nosso. Tem um cemitério lá dentro, nem morta. Aí eu entendi que nem morta ela saiu lá. Mas uma tão alegre, deu tanta risada. E ela é de Cruzeiro, aqui pertinho. Um beijo para ela, não lembro o nome dela. Rebanhão. Né? Como é que você chama, Manzinha? Eu esqueci, uma branquinha. Mas ela, olha, jovem, muito bonita, animada. Um beijo para ela, né? Ver a alegria. E na Canção Nova, nós não fazemos o voto, mas está implícito o voto de instabilidade, né, Rogerinha? É verdade. Quando a gente está acostumando no lugar, a missão precisa. Como é que foi para você se desinstalar? Como é que você viveu essa missão missionária? Cada etapa, Diácono, Deus me ensinou muito, né? Eu vi a mão de Deus ali. Quando Ele, por exemplo, me tirou de São Paulo, daquela agitação de São Paulo, eu estava lá junto com o Padre Léo, na tenda do Senhor, naquela época, né? Só que eu tinha acabado de me casar. Colocou lá em Vitória da Conquista. Lá a gente teve muitos desafios, mas foi lá que meus filhos nasceram. Né? No lugar onde a casa de missão, minha casa, era só atravessar a rua. Então, assim, eu acho que Deus foi providenciando, e vai cuidando. Em todos os lugares por onde eu passei, eu me senti muito cuidada por Deus, né? A providência de Deus nunca faltou. Quando eu fui para Curitiba, meu irmão tinha coberta para cobrir, né? E chegou lá, Deus já foi mandando, e agasalho nunca faltou, remédio nunca faltou, né? Então, a gente vê que a gente precisa se lançar mesmo, né? Onde Deus coloca, é ali onde Deus quer que a gente seja feliz naquele momento. É isso mesmo, tem que estar aonde Deus plantou, é ali que a gente tem que florescer, não é mesmo? E agora, o novo trabalho que você está fazendo é um EP, né? Você falou. Fala para nós um pouquinho desse trabalho de música. Já foi lançado, né, no final do ano passado. O EP se chama Presença Soberana. É um número mais reduzido de músicas, né? São 6 músicas. Entre elas tem a música que eu gravei com o Padre Fábio de Mello, né? Que foi eu que compus essa música, né? Olha. Foi uma experiência, né, de Deus, porque a música fala, né? Deus não me deixa sem resposta, não me deixa sem saída, não me deixa só. Aí depois vai falar, não é no meu tempo, nem é do meu jeito, é no tempo de Deus. Porque às vezes nós queremos, e essa foi o fruto da minha oração, que Deus resolva as coisas do nosso jeito, né? Como aquela passagem que Pedro vai e pega a espada, né, Jaco? E na orelha do soldado lá. E Jesus chega para ele e fala assim, não, Pedro, não é desse jeito, né? E Deus foi me falando, olha, tem coisas que eu vou resolver com o tempo e do meu jeito, não é do seu jeito, não. Você precisa esperar o meu tempo, o tempo da graça, o tempo favorável, o tempo da visita de Deus, né? E Deus foi, vamos dizer assim, catequizando meu coração nesse sentido, foi me convertendo. E daí surgiu essa música, no tempo do jeito de Deus, né? No tempo de Deus, do jeito de Deus, que eu gravei com o Padre Fábio de Mello. É bem a cara, a pessoa acha que a música é do Padre Fábio de Mello, né? Ficou bem o jeito dele, né? Rogerinha, a vida comunitária tem os seus desafios, e você hoje casada com o Wellington, com os seus filhos, né? Você experimenta qual é a importância para o seu ministério, né? Para a sua vida, porque você viaja, sai em missão, mas qual que é a importância da comunidade no seu ministério, no seu estar com o povo, porque o povo olha a gente como da família, né? Isso. Eu experimento o seguinte, Diácono, se a comunidade ela bebe daquilo que eu prego, ela canta aquilo que eu canto, se ela experimenta é porque realmente eu estou no caminho certo, né? E, por exemplo, agora nesse último EP que eu lancei, eu estava viajando uma missão, eu recebo uma mensagem de uma irmã nossa da comunidade, dizendo que ela estava rezando justamente com essa música, né? Que aquilo estava fazendo muito bem para ela, que era aquilo que ela precisava naquele momento. Então, a comunidade, ela, vamos dizer assim, coloca você no seu lugar, né? Você é um consagrado,
você não é uma estrela, né? Tem gente que acha que a gente é uma estrela, um artista. E a comunidade não, ela coloca você como aquilo que realmente você é, um consagrado, um irmão, né? Uma pessoa que está ali do lado dela. Assim como o diácono falou que tem muita gente escondida na Canção Nova, né? Acho que até os mais santos estão mais escondidos, né, diácono? Eu acho, tem também isso para mim, né? Os mais santos estão mais escondidos. E a comunidade, para mim, ela me é esse porto seguro, onde eu posso voltar e voltar para mim mesma e voltar para aquilo que eu sou, a minha essência, como consagrada. Eu não sou uma artista, não sou uma estrela, né? O Diaco falou dos perseguidores dele, né? Tem tantos mil seguidores, não sou isso, eu sou uma consagrada, né? E a comunidade me faz voltar sempre para isso. Vamos lá? Gente, muito bom, né, minha gente? Minha família assim sempre traz esses convidados, e a gente conhece um pouco mais e passa a amar mais, né? A gente conhece a história da pessoa, conhece mais o dia a dia, e a gente vai contando essas coisas. Queria dizer a você o seguinte: reze muito pela Canção Nova, reze muito por nós, não é? Porque, como a Rogerinha falou, nós temos nosso dia a dia, né? Isso. Nosso dia a dia de gente normal, de gente que tem as mesmas dificuldades, muitas dificuldades às vezes, que temos enfermidades na família, temos problemas com as pessoas que a gente ama, não é? A gente vive muito esse dia a dia normal que as pessoas vivem. Então, que Deus possa nos dar essa graça da gente poder olhar a nossa vida com muita naturalidade, mas saber que, nossa, aquela pessoa precisa da minha oração. Rogerinha, canta uma música para nós da capela, faz um trecho de alguma música que você queira cantar para nós, que você falou que Deus te deu, e deu essa graça mesmo de você cantar esses tons altíssimos. Eu admiro, eu sempre falei para você já ouviu falar várias vezes, o tom, que às vezes a menina vai cantar, baixa tanto tom, eu me sinto até o Nelson Gonçalves. Meu filho, do jeito. Não dá nem para cantar, que tão baixo que fica. Mas você vai na praia e olha, cantar com o Flavinho, cantar com o Laerte, cantar, não é? E esses caras sempre são tons altos. O próprio Padre João tinha uns tons muito altos, né? Que não é fácil. E Deus deu essa escola sabendo que você ia usar bem isso na missão, né? É verdade. Tem uma música que é do meu esposo, né? É aquela música Não Há O Que Temer. Essa música ela teve um efeito no coração de tanta gente, né? Quando você falou, me veio logo essa música. Então se você cantar, a pessoa está rezando já, não é isso? É isso mesmo. Interessante, né? mesmo. E eu cantei essa música, Diácono, lá na igreja do Getsemane, na Terra Santa, numa adoração com a renovação carismática, naquele Pentecostes. E foi essa música que tocou muito o coração do Padre Fábio de Mello. Foi daí que a gente se aproximou, né? Ele me procurou, disse que Deus falou muito com ele através dessa música. E engraçado, ela tem esse efeito de tocar no coração de sacerdócio, porque ele não foi o único, não, né? Talvez pelo desgaste, né? Pela missão que cada um tem, a gente tem que cantar Não Há O Que Temer, né? Estenda tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer se Jesus está, nenhuma força maior que a Deus pode superar. Não há o que temer se Jesus está, nenhuma força maior que a Deus pode superar. Que lindo! Não parar mais, né? Imagina essa experiência no Getsemane. Gente. Naquele momento em que Jesus se sentiu sozinho. A igreja escura, assim, que acompanha o mistério, né? Você vai lá no campo dos pastores, a igreja toda iluminada de vidros, iluminada. Então, uma experiência pode fazer de
ir numa peregrinação com a Canção Nova e a Obra de Maria, fazer essa experiência maravilhosa de estar nos lugares santos, né? E você viver ali. Rogerinha, que bom, muito bom estar com você, muito bom conhecer detalhes da sua vida. E a nossa fé cresce, né? A gente cresce mais quando a gente conhece um pouco mais da pessoa da Rogéria, da mãe, da esposa, né? Da missionária. Da missionária, né? Da cantora. Da cantora. Nossa, e da gente como a gente. Graças a Deus. Deus te abençoe. Muito, Rogerinha. Muito obrigada. Nossa Senhora te proteja, sua casa, seus filhos lindos que Deus te deu. E o nosso carpinteiro, tem que trazer o Hélio daqui uma hora. É mesmo, o marido. Vocês vão saber que ela é engenheira, carpinteiro de mão cheia. Todos os móveis de Curitiba. Carpinteiro, ele é carpinteiro, teólogo, econômico, administrador, músico, compositor. Nossa, olha só quantos cozinheiro. Isso, o cozinheiro preferido das crianças, tá vendo? Rogerinha, a gente faz sempre no final do nosso programa a oração para Nossa Senhora Auxiliadora, rezando pelos nossos essa oração, lares. onde que ficava essa oração mesmo que você falou? Então, essa oração em casa, a gente, quando começou a fazer o programa, a gente quis consagrar o programa mesmo a Nossa Senhora Auxiliadora. E ela está aqui. E aí tivemos a ideia de começar rezando sempre essa oração, finalizar o programa com essa oração que protege os lares, para proteger você que está em casa, o seu lar e tudo, né? E olha só que interessante, esses dias eu estava partilhando com o Nelsinho, a minha vida inteira, desde que eu lembro por gente, minha mãe 60 colocava... anos isso. Não, 60 não. Não? Não. Minha mãe colocava essa oração atrás da porta da nossa casa e falava, somos 7 filhos, o último que entrasse era para rezar essa oração. Só que olha que interessante, a gente nunca sabia se a gente era o último, então todo mundo acabava rezando, né? Você entrava, fechava a porta e continuava, todo mundo rezava. Mamãe é muito esperta. Vamos lá, então vamos rezar a oração, a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutriste para com vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Providenciai para que amemos teu Filho. Providenciai para que amemos o Pai e sejamos dóceis ao Espírito. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.